os juízos temerários, não julgueis, diz nosso Salvador, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Não julgueis antes do tempo, diz o apóstolo, até que venha o Senhor, o qual descobrirá o que há de mais secreto nos corações. Oh, quanto os juízos temerários desagradam a Deus. São temerários os juízos dos filhos dos homens, porque não são juízes um dos outros, e julgando-os se arrogam o direito e o ofício de nosso Senhor. São temerários ainda porque a principal malícia do pecado depende da malícia e do conselho do coração, que é para nós um segredo tenebroso. São, enfim, temerários, porque cada um tem bastante que fazer em julgar a si mesmo, sem se meter a julgar o seu próximo, para não ser julgado. É tão necessário não julgar os outros como julgar a si mesmo, porque nosso Senhor nos proíbe. O primeiro é o apóstolo nos preceitua, o segundo dizendo, se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, ó meu Deus, fazemos exatamente o contrário. Fazemos o que nos é proibido, julgando o nosso próximo a cada passo. E não fazemos o que nos foi preceituado. Isto é, julgar nós mesmos. Mas, como os juízos temerários têm diversos princípios, devemos curá-los também com remédios diversos. Há corações de sua natureza tão agros, severos e ásperos, que espalham indiscriminadamente a sua agrura e severidade sobre todas as coisas, e convertem em abismo os juízos, como diz o profeta Amós, julgando o próximo sempre com todo o rigor e aspereza. Precisam estes de um remédio muito hábil, e tanto mais que seu incômodo, sendo natural, é muito mais difícil de vencer. Esta asperidade de coração, ainda que não seja em si pecado, mas simplesmente uma imperfeição, predispõe-no, entanto, habitual e diretamente ao juízo temerário e à detratação. Outros julgam temerariamente, não por aspereza natural, mas por orgulho, pensando intensamente que quanto mais rebaixam os outros, tanto mais elevam os seus próprios méritos. Espíritos arrogantes e presunçosos admiram incessantemente a si próprios e colocam-se tão alto em sua própria estima que encaram tudo o mais como alguma coisa de ordinário, mesquinho. Não dizia o fariseu: eu não sou semelhante aos outros homens. Há outras pessoas cujo orgulho não é tão declarado e consideram o mal do próximo com complacência porque, contrapondo ao bem que pensam existir em si, o saboreiam com mais doçura e se creem mais apreciadas. E essa complacência anda tão escondida que é preciso ter bons olhos para descobri-la.
É tanto assim que aqueles que, mesmo os que a nutrem de ordinário, a ignoram e só anotam se lhe mostram. Muitos querem excusar-se dos seus remorsos, julgando com gosto que os outros têm o mesmo defeito, ou maior ainda, e persuadindo-se ao mesmo tempo que o número dos criminosos diminui a grandeza do crime. Muitos outros ocupam-se com grande prazer em filosofar por vãs conjecturas sobre o caráter, os costumes e as inclinações dos outros, de modo que, se por desgraça acertam uma vez em seus juízos com a verdade, tanto cresce neles a audácia e a facilidade de julgar que não é sem grandes dificuldades que se podem corrigir. E quantos julgam sob a influência da paixão, pensando sempre mal dos que odeiam, e bem dos que amam, né? Existe só uma exceção muito curiosa, mas também muito verdadeira. O excesso do amor faz muitas vezes pensar mal das pessoas que se amam, o que é um efeito monstruoso de um amor impuro e imperfeito, inquieto e anormal. Malditos ciúmes, que, como se sabe, apodam uma pessoa de pérfida e adúltera por causa de um simples olhar, uma palavra, um pouco leviana, do sorriso mais puro. Enfim, o temor, a ambição e outras fraquezas humanas muito contribuem frequentemente para produzir essas vãs suspeitas e juízos temerários. Que remédio haverá para todos esses males? Diz que quem bebeu do suco de uma erva da Etiópia, chamada Ofiusa, imagina ver por toda parte serpente e mil outras coisas pavorosas. Para curá-los é preciso lhes dar a beber um pouco de vinho de palma, seja como for, mas quanto aos que se deixam corromper pela inveja, ambição ou ódio, achem mal e repreensível tudo o que vem. Para essas pessoas, só o espírito da caridade, que a palma representa, pode vencer. Esta má inclinação de formar juízos temerários e iníquos. Após esse tema nos leva a uma meditação, né? Esse tema de São Francisco de Sales nos ensina muito bem, né, sobre a perseguição que sofremos na igreja. A tradição é muito perseguida, né? Mas o objetivo
nós já sabemos. Ou seja, o que eles movem é realmente uma guerra, extermínio contra nós. Querem nos silenciar completamente e nos impedir de exercer a fé católica, né? E a defesa. Mas não precisamos ir muito longe, não. A versão tupiniquim daqueles que não enxergam nada, além do Vaticano II, também quer nos calar. Eles dizem assim: é preciso calar de vez as vozes dissonantes, muito prejudiciais à Igreja, que se levantam contra o concílio, o imaculado concílio, né? São maus católicos, em comunhão imperfeita com a Igreja, os que se prestam a esse triste serviço. A coerência certamente não é o forte dos defensores do concílio, nós sabemos disso. Esses que defendem o diálogo com os hereges, cismáticos, infiéis, judeus, ateus ou qualquer outro grupo, acatólicos, são os mesmos que querem silenciar quem não aceita o Vaticano II. O que aconteceu a todos aqueles que fizeram acordos práticos com as autoridades modernistas, hein? Em outro exemplo do silêncio imposto. Isto vem desde os primeiros acordos até hoje. Por exemplo, a Fraternidade de São Pedro foi humilhada por volta do ano 2000 com a imposição de Roma para a troca do superior geral, que era conservador, por um liberal. Pois é, o Instituto do Bom Pastor já sofre a pressão das autoridades para que se adapte à realidade conciliar. Inclusive, já falando não mais em exclusividade do rito de sempre para o Instituto. O que demonstra, para quem não se fecha à realidade, que a palavra dada pela Roma conciliar não tem valor. Pouco antes, o superior do Distrito da América do Sul reclamava da perseguição sofrida pelo Instituto. Bem, mas é evidente demais. Ninguém tem o direito de negar isso às autoridades conciliares, que dialogam com todos os inimigos da Igreja. São as mesmas que tentam de todas as formas estrangular os católicos tradicionais. O que eles querem é destruir toda a resistência católica. Se os liberais querem exterminar toda a resistência católica, o método utilizado para atingir esse objetivo é o de uma guerra psicológica. A verdade está inteiramente do lado tradicionalista. Se compararmos o Vaticano II com a tradição católica, veremos que existe uma ruptura incrível. Para o bem da Igreja, esta ruptura somente poderia ser superada ou com a anulação do Vaticano II, ou com a correção de todos os erros conciliares. Tratando a questão desta forma, utilizando-se da razão iluminada pela fé, os modernistas não teriam absolutamente nenhuma chance de vencer o combate, pois eles estão do lado da mentira. Façam um acordo e tudo estará bem. Não, nada está bem enquanto persistirem em idolatrar o Vaticano II. Primeiro a doutrina, depois a trégua. Não temos o direito de abandonar o combate antes da vitória. Não temos. O combate é longo, mas devemos persistir. Não podemos nos deixar intimidar nem vencer pelo cansaço. A vitória virá quando eles abandonarem os erros do ecumenismo, a liberdade religiosa, da colegialidade, etc. Isto deverá partir de cima. Enquanto não houver condições, permanecemos com a doutrina, com os sacramentos, com a liturgia,
com toda a riqueza da igreja preservada. E deixemos os lobos uivarem de raiva, por não poderem nos destruir como queriam. Rádio ANSR Lepanto, mais uma voz da tradição católica